Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Sintam-se abraçados e acolhidos, envolvidos pelo amor imenso do nosso Pai Criador. Nesse momento, convido a todos a sintonizarem os seus pensamentos com os amigos espirituais, superiores, a fim de que possamos deles receber todos os fluidos salutares para o nosso bem-estar físico e espiritual. Nesse momento em que vamos ler e refletir a respeito do Evangelho, iniciamos sempre com uma prece ou uma mensagem que nos conduza a essa elevação de pensamento. No dia de hoje, nós leremos a oração fraternal da obra Correio Fraterno. Irmão nosso que estás na terra, glorificada seja tua boa vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino com a tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com o esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos pensamentos infelizes. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 3, o homem de bem. Parágrafos de 1 a 10. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão. Se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe de todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seu interesse à justiça, e encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia,
Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outro por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. Olá, queridos amigos, vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, que vem falar sobre as características ou os caracteres do homem de bem. Ele inicia falando que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. E em nosso dia a dia, como podemos identificar se estamos agindo da maneira correta? Observando e interrogando a nossa própria consciência a respeito das nossas atitudes, dos nossos atos. Perguntando a nós mesmos se violamos em algum momento as leis divinas, se fizemos a alguém algo que não gostaríamos de vivenciar, se em algum momento tivermos contrariado a nossa própria consciência ou ferido ao nosso irmão, fazendo contra ele algo que não gostaríamos que fizesse conosco, então nós estaremos refletindo e buscando a mudança das nossas atitudes em relação à lei de justiça, de amor e de caridade. Lembrando que esses ensinamentos do Evangelho devem ser aplicados para conosco, nossa própria vida íntima, para o nosso próprio crescimento e evolução, não julgando as atitudes dos nossos irmãos, mas observando sempre para nós mesmos as nossas atitudes perante a vida. Ele menciona também que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça. Essa fé, meus irmãos, não é uma fé superficial e irracional. É uma fé embasada na compreensão, a aceitação dos desígnios de Deus, mas também a compreensão de que Deus é justo e bom. E tudo o que Ele faz é em nome do imenso amor que sente por cada um de nós. O homem de bem tem fé no futuro. Por isso, ele sempre vai colocar os bens espirituais acima dos bens que são momentâneos, os bens materiais, os títulos, enfim, tudo o que é passageiro, que só nos serve como ferramentas auxiliares do nosso processo evolutivo, dando valor realmente às conquistas do Espírito, que nos acompanhará durante toda a nossa existência. O homem de bem sabe que tudo que ocorre em sua vida, suas dores, seus desafios, suas decepções, ou são provas ou são expiações necessárias para o seu processo evolutivo. E busca a aceitação sem lamúrias, sem reclamações, buscando construir a sua resignação diante das situações. O homem de bem é caridoso. Ele age com amor para com o próximo. Faz o bem sem desejar nada em troca, sem a intenção de obter algum benefício, sem querer recompensas. Quando é agredido ou ferido, ele pratica o bem também. Porque muitas vezes nós achamos que ser pessoas de bem é fazer o bem àqueles que nos amam, nos rodeiam, fazem tudo por nós. Mas a grande prova realmente da nossa bondade está em relação àqueles que nos ferem, que cometem atos que nós não consideramos bons, que consideramos ruins, né? Então, assim, perante a vida, a sociedade em que vivemos aqui no planeta Terra, a educação, a cortesia para com aqueles que nos auxiliam pode até ser bem vista, né, pela sociedade presente. Mas, segundo as leis de Deus, essa bondade deve ser estendida a todos, por compreendermos que todos são nossos irmãos. Todos aqueles que praticam o bem ou o mal contra nós são nossos irmãos e merecem a nossa consideração, o nosso afeto e o nosso carinho.
Ou seja, a bondade verdadeira, ela resiste às contrariedades e ela permanece mesmo quando as coisas não acontecem conforme desejamos. Sempre atento, sacrificando os nossos desejos íntimos e interesses pessoais para fazer o bem. O homem de bem encontra a satisfação em todas as bênçãos que pode prestar. Ser auxiliar dos seus irmãos, enxugar as lágrimas, consolar os aflitos. Está em um movimento em que considera os desejos do próximo, antes mesmo de pensar em si mesmo. Ao contrário de quem ainda é dominado pelo egoísmo, que sempre vai visar o seu próprio benefício em detrimento dos demais. O homem de bem é humano, benevolente com todos, não faz distinção, respeita a todas as crenças, a todas as raças, vê a todos os seres, plantas, animais, seres humanos, como seres importantes da criação. Respeita todas as convicções. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Portanto, meus irmãos, o roteiro seguro para que nos tornemos pessoas de bem, homens de bem, é o Evangelho de Jesus. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que age de acordo com as leis de Deus. Busca compreender e praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, dando cumprimento à lei de justiça, amor e caridade. Muita paz. Com os melhores sentimentos, rogamos a Jesus e a espiritualidade que nos assiste, sejam as águas fluidificadas, as águas próximas de nós e aonde quer que se faça necessário, em bem do corpo físico e espiritual. Que assim seja.